Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. E sequência de finais para o Corinthians, né? Restam 9 finais para o Corinthians, quem sabe, se livrar de vez da zona de rebaixamento. Antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? Aquela rotina de cada vídeo, mas é muito importante aí seu like para divulgação, para levar esse vídeo cada vez mais longe, e a inscrição também, para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Sempre que eu jogar um vídeo falando sobre Corinthians, Palmeiras, sobre qualquer time, qualquer conteúdo, vai chegar aí na tela do seu computador, do seu celular, na sua televisão, enfim, tá bom? Duas equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela, o Corinthians já na zona de rebaixamento e o Furacão muito perto. O Corinthians não vence há 3 partidas, está em crise no Brasileirão, está muito bem nas Copas, está na semi da Copa do Brasil, na semi da Sul-Americana, porém, essa crise no Campeonato Brasileiro parece que não acaba nunca. O Corinthians é o 18º com 29 pontos conquistados. Como eu já disse no início do vídeo, faltam 9 rodadas e o Corinthians precisa aí mais ou menos de 16 pontos, porque a margem de segurança para não cair é de 45. O Corinthians tem 29, então faltando 9 partidas, o Corinthians precisa pelo menos vencer 5 e empatar uma partida em 9 jogos a se disputar. Então é uma tarefa muito difícil, não é impossível, mas o Corinthians precisa mudar a chave para ontem do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Paranaense vive também uma situação delicada, mas nem se compara com a do Corinthians. O Atlético Paranaense é o 15º do Campeonato Brasileiro, tem 31 pontos, 2 pontinhos de diferença do Corinthians. Se o Corinthians vence, o Corinthians ultrapassa o Atlético Paranaense. Estará na frente pelo menos de um adversário. Dependendo de outros resultados, o Corinthians pode sair do Z4, dependendo do jogo do Fluminense, se eu não me engano, do Vitória. Vamos confirmar aqui também. A gente vai fazendo vídeo, vai trocando ideia e vai vendo aqui qual que é a situação. Se eu não me engano, é Vitória e o próprio Fluminense. Vamos lá, classificação. Tá na mão aqui, ó. Aqui. O Vitória é o 17º e o Fluminense é o 16º. Então, o Corinthians pode saltar até para a 15ª colocação se a rodada for perfeita para o Corinthians, né? Com vitória, o Fluminense joga. Vamos ver contra quem o Fluminense vai jogar nessa rodada. O Fluminense encara o Flamengo, Fla-Flu, hoje às 8 da noite. Então, caso o Corinthians vença e o Fluminense perca, o Corinthians ultrapassa já 2 adversários, que seria o Atlético Paranaense, que é um adversário direto, e o Flu, que encara o Flamengo, e pelo momento do Fluminense, o Flamengo é favorito. E o Vitória joga só no sábado contra o Bragantino. Então, se o Corinthians vence e o Fluminense perde, o Corinthians fica pelo menos até sábado na 15ª colocação. Óbvio que é uma situação ainda preocupante, mas já é um alívio aí, pelo menos para os próximos dias. Pelo lado do Corinthians, José Martínez voltou antes da seleção venezuelana. Ele não jogou o segundo jogo das eliminatórias por estar suspenso. Jogou o primeiro jogo, tomou o terceiro amarelo e ficou de fora e retornou antes. Então, Martínez é um nome quase certo na equipe titular do Corinthians para hoje. Fagner, Romero e André Ramalho, peças também importantes desse time, voltam após cumprirem suspensão. Além dessas novidades já citadas, 4 já no total, Thales Magno e Alex Santana serão relacionados após estarem recuperados de lesão. 2 jogadores também importantes, Thales Magno uma referência técnica, o Alex Santana um volante que vinha fazendo boas partidas pelo Corinthians, estava fazendo falta, então são retornos importantíssimos. Pelo lado do Furacão, Kaique Rocha e Madison estão suspensos e não jogam a partida de hoje. Thiago Heleno, Pablo e Christian, por sua vez,
retornam. Então, o Atlético tem desfalques, porém tem novidades aí na sua equipe. Corinthians jogando em casa tem um retrospecto muito bom contra o Atlético Paranaense. Não perde desde 2009. Então já fazem 15 anos que o Corinthians não sabe o que é perder para o Atlético Paranaense sob os seus domínios. Foram 13 partidas com 6 vitórias do Corinthians e 7 empates. Tem muito empate aí, mas o Corinthians não perde já fazem 15 anos. O último confronto em Itaquera foi em novembro do ano passado e o Corinthians venceu por 1-0 e Yuri Alberto marcou o gol da vitória corintiana. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram lá na Arena da Baixada. Christian marcou por Furacão e Kaká empatou nos acréscimos para o Corinthians. Jogou aí com requintes de crueldade para o lado do Atlético Paranaense e com muita emoção e um alívio pelo empate fora de casa do Timão. Jogo aí que o Corinthians acabou levando um pontinho. Pontuar contra o Atlético fora de casa sempre é uma tarefa bem complicada, mesmo o Atlético não vivendo a melhor das suas fases. O Atlético também, assim como o Corinthians, tem uma sequência sem vencer. São 4 jogos sem vitórias do Atlético Paranaense, 3 derrotas e 1 empate no período. Então é um duelo de duas equipes que vivem momentos complicados. Podemos dizer crise. As duas equipes vivem um momento de crise e o Corinthians vai jogar em casa, vai ter o fator da sua torcida. É um time que, mesmo sem vencer algumas rodadas, vem mostrando que está tendo uma certa evolução. Já o Atlético Paranaense não vive esse mesmo momento de evolução. Pelo contrário, o Atlético é um momento de regressão. E o provável Corinthians é com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Martínez, Breno Bidon, Carrídio e Rodrigo Garro. Romero e Yuri Alberto completam o time do Corinthians. Memphis e Thales Magno correm por fora, podem ser também possibilidades de serem titulares na partida de hoje, às 8 horas, lá na Neoquímica Arena. Uma provável escalação do Furacão é com Mikael, Thiago Heleno, Gamarra e Esquivel. Coelho, Gabriel, Eric e Fernando. Zapelli, Canóbio e Pablo completam aí o Furacão, o Atlético Paranaense. Os desfalques do Atlético Paranaense são desfalques bem sentidos pelo time, porque Kaique Rocha e Madison fazem parte aí do trio de zaga do Atlético Paranaense. Então, duas peças aí da defesa estarão de fora. Isso acaba dando uma desmontada no esquema tático do treinador, acaba mudando bastante o jeito de jogar da equipe, cai o entrosamento, então o Atlético vai sentir bastante, principalmente no seu setor defensivo. Vamos ver aí qual vai ser a alternativa para tentar surpreender o Corinthians. Corinthians que eu acho que é favorito para o confronto de hoje. É um time aí que teve um longo tempo aí de preparação, assim como o Atlético Paranaense, é verdade. Porém, o time do Corinthians se reforçou bastante nessa última janela de transferências. É um time que vem mostrando evolução partida após partida. Então, é um momento bom para o Corinthians. Encara o Atlético Paranaense, que também está na parte de baixo da tabela. É um duelo difícil, é um duelo que tem que ser respeitado. Porém, eu acredito aí que o fator casa vai ajudar bastante o Corinthians. A evolução do Corinthians, os jogadores que chegaram no Corinthians são jogadores que são referências técnicas, retornos, inclusive de lesão, o caso de Thales Magno, Alex Santana, jogadores também que vinham sendo muito importantes. O Corinthians chega com vários jogadores retornando e jogadores importantes. O Atlético Paranaense, o contrário, perde peças importantes e no setor defensivo. Acho que vai sentir muita falta e o Corinthians vai saber se aproveitar disso e vence a partida por 2-0. Eu quero saber sua opinião. Comente aqui, tá bom? Se inscreva no canal, curta o conteúdo e é isso. Mais um vídeo no R-City. Se inscreva no canal, dê o like para não perder nenhum conteúdo desse humilde canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!